apresentação? Sim, Beleza. professor. Parece que deu um sinalzinho. Ah, tá. Então, pessoal, hoje nós vamos começar, se não der tempo de terminar, nós vamos pelo menos começar a falar da Guerra Fria, tá? Então, vamos tentar colocar isso tudo hoje. Então, a Guerra Fria foi um conflito não armado, tá? Ou seja, que nunca chegou a ter uma, uma guerra mesmo, por assim dizer, com ataque, com uso de armamentos e tal, entre os Estados Unidos, né, representado aqui pelo Tio Sam, né, que é o símbolo dos Estados Unidos, e a União Soviética, né, que é representado aqui pelo urso, com a camisa lá, o símbolo do comunismo que a gente bem conhece, do socialismo, a foice e o martelo, né? Então, os dois países, eles tiveram esse período de conflito não armado, de tensões, tá, entre eles, né? Então, lá, foi um período histórico que durou do fim da Segunda Guerra Mundial, lá em 45, até o término, né, até o término da União Soviética, quando a União Soviética deixa de existir em 1991, tá? Aí pra vocês verem, faz um pouquinho de tempo, pessoal. Eu tinha 5 aninhos de idade quando a União Soviética acabou, de 4 para 5 anos, tá? Esses anos foram marcados por tensões significativas entre o bloco capitalista e o bloco socialista, né? O capitalista liderado pelos Estados Unidos, né, com uma série de presidentes, e o socialista liderado principalmente pelo Joseph Stalin e depois outros líderes que tiveram. Nós tivemos, por exemplo, Gorbachev e outros que foram líderes da União Soviética, tá? O que foi isso? Olha, ele falou aqui, ó, capitalismo e socialismo. Capitalismo e socialismo eram as duas formas de organização político-econômica que esses dois países e seus aliados seguiam, né? O capitalismo, a gente sabe que hoje é o sistema político-econômico do mundo, né? O que é esse sistema político-econômico? A forma de governar, né? Normalmente pela democracia, através da república, né? Com o presidente ou primeiro-ministro, e economia de mercado livre, que você pode comprar, você pode vender, tem lucro, há empresas privadas, há tudo mais, né? E o socialismo, partido único, né? Só tem um partido político, a gente vai falar sobre isso depois, quando nós falarmos da União Soviética, com a economia planificada, controlada, a economia toda controlada pelo Estado, todas as empresas e indústrias são estatais, são controladas pelo Estado, pelo governo, tá? Então, ó, houve uma coexistência pacífica, entre aspas. Por quê? Eles não lutaram com armas, mas através de, olha lá, ó, estratégia, né, buscando a hegemonia econômica. Confrontos eram estratégicos, políticos e de propaganda. Olha lá, não houve, em praticamente nenhum momento, qualquer tensão física ou violenta. Apesar de ter ameaças de uso de arma nuclear, de ataques com mísseis e coisas do tipo, nunca chegou a passar de uma ameaça, de falar, ó, se você fizer isso, eu vou retaliar. Se você me ajudar esse país, eu vou atacar você. Então, só ficou na ameaça. E no uso de espiões, tá? O 007 surgiu justamente nessa época, as histórias, né, do 007, por causa de toda a questão dos espiões, né, de que havia espiões entre nós, que os espiões soviéticos ou que os espiões capitalistas estavam ali no país, procurando fraquezas, tentando minar a força do país, né? Mas não foi, claro, de modo algum, foi um período pacífico, né? Havia muitas tensões, e mesmo que os dois, Estados Unidos e a União Soviética, não tenham lutado entre eles, eles financiaram várias guerras, né? Um caso mais claro disso é a Guerra das Coreias, né? A guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que existe até hoje, tá? Eles estão no armistício, mas eles tecnicamente ainda estão em conflito, os dois países, e foram apoiados cada um por um país, né? A Coreia do Norte apoiada pela União Soviética e a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos. E vários outros conflitos que aconteceram no mundo nesse período foram influenciados
pelos dois países, direta ou indiretamente, tá? Então, ó, tudo começou na Segunda Guerra Mundial com a derrota da Alemanha e a vitória dos aliados, Rússia, inclusive Rússia e Estados Unidos, né? Rússia, na época, já a União Soviética. Os Estados Unidos, eles foram o país que mais lucrou com toda essa guerra, porque a guerra em si praticamente não atingiu eles, né? Nós tivemos lá o ataque a Pearl Harbor, o ataque japonês a algumas ilhas lá do Pacífico, mas o território continental dos Estados Unidos praticamente não foi atacado. Então, eles estavam com todas as suas indústrias, todas as suas empresas, a maior parte das suas pessoas sobreviveu à guerra, porque tirando os soldados, né, claro, morreram muitos soldados, mas a população civil não foi atingida, né, estava segura aqui no continente americano, enquanto que na Europa a grande maioria dos jovens, adultos, foi morta, civis, mulheres, crianças, morreram durante a guerra, tá? Então ela vai sair como uma grande potência, porque inicialmente, durante a guerra, ela estava vendendo armamento para a Inglaterra, para a França, né, para outros países que estavam lutando. E aí, mesmo durante a sua própria participação, eles estavam vendendo armas, né? E aí, quando acaba a guerra, é os Estados Unidos que vai emprestar dinheiro, que vai ajudar economicamente os países europeus. E é claro, ele vai receber isso de volta, né? Ele vai fazer empréstimos para os países europeus reconstruírem, que é o chamado Plano Marshall, que a gente vai falar dele depois, na semana que vem. Ele vai vender produtos para esses países europeus, para eles se recuperarem, europeus, africanos, americanos, tá? Aqui o Brasil mesmo, tá? Então ele vai sair com uma grande potência econômica, né? E vai querer expandir sua influência. E a Rússia, né, já chamada União Soviética, a mesma coisa, tá? O ataque do Hitler, ele tentou atacar a Rússia, a União Soviética, né, como a gente viu, não consegue, ele chega até um ponto, mas não consegue dominar e aí volta, e a Rússia, então, ela consegue se tornar uma área de influência muito poderosa. Inclusive, todo o leste europeu, né, vai acabar, depois da Segunda Guerra, ficando sob influência direta da União Soviética. Por quê? Na sua marcha para chegar até a Alemanha, para acabar com os nazistas, eles vão entrar nos países ali, Polônia, Belarus, Bielorrússia, e por aí vai, todos aqueles países do leste europeu, o exército soviético vai passar. E quando acaba a guerra, eles voltam, mas mantêm a sua influência, porque eles vão ajudar esses países também a se reconstruir. Então vai se criar uma área de influência capitalista, principalmente na porção ocidental da Europa, e socialista na porção oriental. Os dois países vão ter influência ali e vão começar a lutar por essa influência, justamente para ter mercado, né? Para ter quem compra seus produtos, para ter quem vende matéria-prima e tudo mais, né? Lembra que tudo, pessoal, na base de tudo está o dinheiro, tá? É o dinheiro que manda, o dinheiro e o poder. E é o que eles queriam, né? E aí se inicia esse conflito, né? Como que ele se inicia? Com a doutrina Truman, tá? Que visava reduzir a influência da União Soviética, né? Que dentro dela nós vamos ter o Plano Marshall, que depois nós vamos falar melhor sobre ele, que é basicamente uma ajuda econômica que os Estados Unidos vão dar para os países europeus atingidos pela guerra. Então, aqueles países que recebem ajuda dos Estados Unidos vão se aproximar dele, né? Então, a Grã-Bretanha, a França, a Espanha, né? A Itália, tá? Esses países, alguns outros países, parte da Alemanha, a Alemanha a gente vai ver que vai ser dividida em duas, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, esses países vão ficar sob influência americana. E, claro, a União Soviética vai responder a isso com suas próprias medidas, né? E eles vão criar o Comecon, basicamente a mesma coisa do Plano Marshall, tá? Que é a ajuda ali aos países que estão sob a influência da União Soviética, principalmente o leste europeu, e vão criar ali o Cominform, tá? Minha pronúncia é uma porcaria, que é a União dos Partidos Comunistas, tá? Lá na União Soviética já tinha só o Partido Comunista Soviético, né? Lá na Rússia, né? E aí com a entrada a junção desses outros países, todos os partidos comunistas se unem em um só, tá? Sobre o controle de Moscou, né? Da capital da Rússia, certo?
E aqui nós temos os três líderes, né, dos três países principais durante a guerra, né, a, o presidente americano no centro, o Winston Churchill, que era o líder britânico, e Joseph Stalin, que era o líder da União Soviética, né? Até parece que os três são muito amigos, principalmente o americano e o soviético, são grandes amigos, né? Olha lá, bonitinho, todo mundo sorrindo, mas por trás, aqui na cabecinha, estavam querendo esfaquear o outro pelas costas, tá? Acabar com a influência do outro, certo? Principalmente, pessoal, porque como que acabou a Segunda Guerra? Estados Unidos usando armas nucleares. Não demorou muito para a União Soviética já ter as suas armas nucleares também, tá? Então, isso também a gente vai ver que tem a ver com esse período. Esse período nós vamos ter o desenvolvimento de blocos, criação de blocos econômicos, como a União Europeia vai surgir a partir daí, né? Vai começar com outros blocos menores, depois vai se desenvolver até chegar na União Europeia, mas também alianças militares e econômicas, tá? Então, por exemplo, ó, nós vamos ter a criação da OTAN em 1949, que é o Tratado do Atlântico Norte. O que é isso? Foi feito, né, também por parte dos Estados Unidos, e basicamente era uma aliança entre os países capitalistas de proteção. O que eles falavam? Se algum desses países for invadido por forças soviéticas, o restante do bloco irá auxiliar, irá atacar, né? Ou seja, se houver era uma abertura para a Terceira Guerra Mundial, né? E é claro, a União Soviética não ficou para trás e criou o Pacto de Varsóvia. É a mesma coisa que a OTAN. É um pacto, né, uma aliança entre os países soviéticos. Se algum deles for invadido, a União Soviética como um todo irá auxiliá-los, tá? E aí nós temos a característica da Guerra Fria. Primeiro, mundo bipolar, bipolarização. Lembra bastante dessa palavra, pessoal? Porque é um dos termos importantes. Por quê? Antes da guerra, o mundo era multipolar. O que isso significa, professor? Nós tínhamos vários polos de poder, tá? Polar, polo. Então, nós tínhamos Estados Unidos, nós tínhamos Grã-Bretanha, nós tínhamos França, Alemanha, Rússia, por aí vai. Cada um tinha uma quantidade de poder mais ou menos igual de influência no mundo. Acaba a guerra, nós vamos ter um mundo bipolar. Quem tem poder, quem tem influência? Estados Unidos, União Soviética. Então, bipolar, dois polos, tá? Quando vai acabar, depois a gente vai ver lá o fim da União Soviética, o mundo se torna unipolar. Só os Estados Unidos, porque agora já não tem mais a União Soviética. E hoje nós estamos voltando, já está caminhando para voltar ao mundo multipolar. Porque hoje a Alemanha já é a grande potência econômica da Europa, junto com a Grã-Bretanha, né? O Japão junto com a China, são grandes polos econômicos na Ásia, né? A Austrália é um grande polo econômico na Oceania. Nós temos o Egito e a África do Sul na África. Nós temos o Brasil aqui na América do Sul, por mais que a nossa economia esteja uma porcaria, ainda somos o país mais rico e mais desenvolvido da América do Sul. O Chile seria um segundo lugar fácil, tá? Então, nós temos toda essa mudança hoje em dia. Mas, na época, o mundo bipolar, tá? E aí, como que eles faziam durante esses conflitos entre eles, esse conflito ideológico e político? Uso de propaganda, tá? Muita propaganda, falando mal do outro, falando de como o mundo seria ruim com o outro, ou como eles fazem as coisas erradas, né? Hoje a gente vê isso muito lá na Coreia do Norte, a mídia controlada pelo governo fica jogando, são os porcos imperialistas e tudo mais, mas aqui também, vocês podem ver os canais, a mídia, os nossos governantes aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, usando as redes sociais hoje para falar, denegrir, né, falar mal dos outros, de quem é contra e tudo mais, né? Antagonismo militar, né, aquela pressão de ter armas e tudo mais, de ser contrário, e o capitalismo e o socialismo, né? A livre mercado contra a economia controlada pelo governo, né? Então, ó, aqui eu peguei duas propagandas. Essa primeira é dos Estados Unidos, ó.
Esse é o amanhã, né? É o que está falando aqui. A América, né? A América, no caso aqui, ele está falando dos Estados Unidos, sobre o comunismo, sobre o comunismo. Como seria o país se ele fosse comunista? Olha lá, o povo tudo brigando, lutando, a bandeira pegando fogo. Era esse exagero mesmo, gente. O mundo é horrível, está tudo errado, né? E olha aqui, a soviética pode parecer um pouquinho mais bonitinha, né? Porque não tem fogo e tal. Mas o que ele está mostrando aqui, ó? E eu não vou tentar ler, porque eu não sei russo de forma alguma, né? Mas ele está mostrando aqui, ó, basicamente como seria o mundo lá na União Soviética, né? Olha lá que bonitinho, os dois caras, bonitinho, bem arrumadinho, né? Seriam os soldados, os trabalhadores, né? Ou seja, o povo é que decide, olha lá, ele que está decidindo como vai construir a cidade, e tudo mais, fazer o que tem que ser feito, né? E aqui, no capitalista, quem que manda? As empresas, as pessoas ricas e os governantes, né? Não é o povo. Olha lá, ele está querendo dizer que quem manda é o povo, não é o povo, né? É o governo, os ricos, os poderosos. E no socialismo é o povo, né? Totalmente errado. Na verdade, a gente sabe que no socialismo era tanto assim quanto era no capitalismo, tá? Era só o líder do Partido Soviético, os líderes, e o povo não tinha participação nenhuma. Se você fosse contra, você era mandado lá para a Sibéria para ficar na prisão, no campo de concentração. É, a Alemanha vai ser dividida depois da guerra, tanto a Alemanha quanto a capital vai ser dividida em quatro, né? Uma parte para cada um dos países, né? Uma parte para a França, uma para a Itália, Inglaterra, uma para os Estados Unidos, que administram em conjunto essa metade, e a outra metade da União Soviética, tá? E a cidade de Berlim também vai ser dividida em duas. A Alemanha Ocidental, administrada pelos aliados, mais desenvolvida, tinha mais dinheiro, tinha uma economia mais forte, né? Então, muitas pessoas da Alemanha Oriental que viam que a vida do lado socialista, que eu não estou querendo tirar partido, pessoal, mas é a realidade, tá? Tinha uma vida mais difícil e tudo mais, começam a fugir para a Alemanha Ocidental, tá? E aí vai ser criado o Muro de Berlim, que divide a cidade e o país como um todo, para não permitir a fuga, tá? Aqui é um esquema de como era. Nós tínhamos o lado ocidental, o lado oriental, e entre eles tinha o muro, né? Primeiro eram apenas cercas, depois vai ser criado muros mesmo de 4, 3 metros de altura, com guardas, cães e tudo mais, e qualquer um que tentasse passar era morto na hora, tá? De início apenas prendiam, depois começou a matar mesmo. Muitas pessoas morreram tentando atravessar da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, tá? Inclusive, um dos casos interessantes é esse, ó, um soldado da Alemanha Oriental, quando ainda era apenas cerca, né, aqui bem no começo, ele estava lá fazendo a ronda dele, ele simplesmente correu e pulou. Aí tinha alguém já lá de olho, o pessoal ficava de olho do lado ocidental de quem quisesse fugir, eles já ficavam com carros prontos, aí ele entrou no carro e fugiu, tá? Depois ele posteriormente acabou, lá na década de 80, 90, ele acabou se suicidando, porque ele se arrependia de ter ajudado os soviéticos por muito tempo, tá? Aí, já está dando a hora, mas eu vou passar rapidinho. Nós vamos ter duas questões. A corrida armamentista, né, que os dois países vão tentar a todo custo desenvolver armas cada vez mais avançadas, né? Então, os Estados Unidos tinham a arma nuclear. A Rússia foi lá até conseguir desenvolver as suas armas nucleares. E aí eles vão criando. Nesse período vai surgir muitas coisas que a gente usa, tá? Como, por exemplo, o Teflon, o velcro, muita coisa que a gente usa surgiu da corrida armamentista, o desenvolvimento de armas, claro, nós tivemos desenvolvimento de várias armas, tá? Só que isso também ajudou porque eles ficaram preocupados em não atacar o outro, né, por causa dessas armas, e nós tivemos, aqui como eles seriam os dois líderes, ó, nas bombas, eles tentando, ó, não só tem, na possibilidade de ativar a bomba, né? E a corrida espacial, que é para mostrar quem era melhor, quem tinha mais poder. Então, quem chegasse primeiro no espaço, fizesse aquilo que fosse relacionado, seria o melhor, né? Os Estados Unidos, inclusive, nessa época, cria a NASA, né?
Aí os russos começam ganhando, porque eles lançam o primeiro satélite, o primeiro voo tripulado, mas os Estados Unidos ganham a corrida espacial com o primeiro homem na Lua, que é o Neil Armstrong, tá? Aqui nós temos o primeiro satélite, o Sputnik, o primeiro homem, Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ir ao espaço na, na nossa órbita, né, da Terra, e Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, tá? Certo? Então, tudo isso foi uma guerra de influência, tá? De poder, certo? Que, no final das contas, não chegou a haver é, um conflito direto realmente.